Nós vamos continuar então o estudo do prisma, né? E agora nós vamos ver sobre o volume. O que é o volume? Volume é tudo que cabe. Então, eu quero o volume de água para essa piscina aqui, por exemplo. Então, para eu calcular o volume que cabe de água dentro dessa piscina, eu tenho que fazer uma multiplicação das dimensões dessa piscina. Então, eu vou multiplicar a altura dela pelo comprimento, pela largura e vou ter o volume, a quantidade, a capacidade de água que cabe aqui dentro, certo? Aqui, por exemplo, esse copo está cheio de suco de laranja. Eu posso dizer que o volume do suco de laranja, que está todo aqui, ele pegou todo o copo. E para calcular isso? Para calcular isso, eu vou precisar também das dimensões. Só que esse copo ele está no formato cilíndrico. Então, nós vamos aprender nas próximas aulas como calcular o volume de um cilindro. Na aula de hoje, nós vamos calcular de um prisma, né? De uma forma geométrica que tem o formato quadrangular, retangular, triangular e hexagonal, certo? Aqui nós temos também, ó, formato de um retângulo, tá enchendo de chocolate lá. Qual o volume de chocolate que vai caber ali dentro daquela forminha? É tudo através dessas fórmulas que nós vamos aprender agora, tá bom? E para dar uma esquentadinha aí na cabecinha, não esquentar de ficar saindo fumaça, mas para começar já aí pegar no tranco para fazer os exercícios, tem essa atividade aqui que é do caderno do aluno. Mesmo que vocês não tenham pego ainda o caderno do aluno, vocês vão ter o arquivo dessa atividade, ok? A partir de 64 cubos brancos, todos iguais, forma-se um novo cubo. Em seguida, esse novo cubo tem 5 de suas 6 faces pintadas de vermelho. Muito bem. Então, nós temos aqui os cubinhos brancos, certo? E quantos cubinhos brancos eu tenho aqui formando esse cubo grande? 64 cubinhos brancos. Muito bem. Depois que formou esse cubo grande, né, ele está dizendo assim que foi pintado 5 das suas faces. Então, ó, de vermelho. Então, pintou desse cubo branco toda essa face aqui. Essa é uma face, certo? Aí pintou essa outra face toda aqui. Pintou lá atrás, pintou no outro lado que a gente não tá vendo e vamos imaginar que pintou aqui em cima também. Muito bem. Então, 1, 2, 3, lá atrás 4, lá do outro lado 5. 5 das suas faces foram pintadas de vermelho. O que o exercício quer saber? Ele quer o número de cubos menores que tiveram pelo menos 2 de suas faces pintadas de vermelho. Então, aqui nessa figura, ó, nós temos já a quantidade de cubinhos que ficaram com as suas faces pelo menos 2 pintadas de vermelho, tá? Ele quer saber quantos cubinhos são esses. Daqui foi arrancado aqueles cubinhos, ó, que não foram pintados de vermelho ou tiveram apenas uma face. O exercício pergunta quantos pelo menos 2 faces, ok? Então, vão pensando aí, contando os cubinhos e depois respondam esse daí. E agora nós vamos propriamente para as fórmulas de se calcular o volume de um prisma. Lembrando que volume determina a capacidade, né, que tem dentro de uma figura espacial. E se essa figura é espacial, então ela é tridimensional, ela tem 3 dimensões, ela tem comprimento, ela tem largura, ela tem profundidade. E são multiplicadas essas dimensões. Por isso, a nossa resposta sempre vai ser a unidade ao cubo. Então, se for dado a medida em centímetros, o volume, a resposta é centímetros cúbicos. Se for dado em metros, as dimensões, então a nossa resposta vai ser em metros cúbicos. E dessa vez eu vou exigir que vocês respondam com as unidades, tá? Para não ser igual a professora Sandra sempre fala, né? É tomate, é laranja, do que vocês estão falando, tá bom? Então vocês vão ter que responder o volume, tantos centímetros cúbicos, ok?
Bom, a fórmula do volume do prisma é essa daqui, ó. Grifem, né? Anotem. Volume do prisma é igual à área da base multiplicada pela sua altura. Esse AB aqui significa a área da base, daquilo que sustenta o prisma. E multiplicado pela sua altura, que é representado pela letra H, tá? E para saber calcular o volume do prisma, nós precisamos saber quais são as suas dimensões. Então, vamos, por exemplo, para isto aqui. Aqui nós temos um prisma, né? Ele é um prisma reto e a sua base, ele está dizendo que a sua base é quadrada. Se é quadrada essa base aqui, significa que essa aresta é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta, formando um quadrado, certo? Quanto que ele está falando que mede a aresta? Mede 12 centímetros. Então, muito bem. Então, vamos calcular primeiro a área da base, essa daqui, ó. A área da base de um quadrado é lado vezes lado. Eles são iguais, então vai ser 12 vezes 12. Então, a área da base desse prisma aí é 144 centímetros quadrados. A área, olha lá, duas dimensões, centímetros quadrados, ok? E o volume, eu quero saber quanto cabe de água, por exemplo, aqui dentro desse prisma de base quadrada. Então, eu vou pegar a sua área da base, que é 144, e vou multiplicar pela sua altura, que é 40. Então, fazendo essa multiplicação 144 por 40, nós vamos ter um volume, né, que é a capacidade, o que cabe ali dentro daquele prisma, de 5.760 centímetros cúbicos. Olha lá a resposta em centímetros cúbicos, ok? Fácil, né, gente? Isso. Então, vamos ver aqui, esse é para vocês fazerem, seguindo aquele exemplo, tá bom? Ele quer o volume desse bloco retangular. Agora, não é quadrado, é retangular? Não tem problema, porque a área da base de um retângulo, vocês já sabem calcular, não é? O quadrado é lado vezes lado, os lados são iguais, mas o retângulo é comprimento vezes largura, porque são diferentes, eu não posso usar a mesma letra. Então, primeiro se calcula a área da base, que no caso é 10 vezes 15, vocês vão ter a área da base. O volume é a área da base, né? Lembra disso? A área da base, olha que bonito eu escrevendo aqui, vezes a altura, certo? Fácil, fácil, fácil. Então, vocês têm aí o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, o exercício 4, tudo calculando um volume de um prisma de base quadrada ou retangular, certo? Aí tem o exercício 5, que são alguns testes aí para vocês responderem, muito simples também, tá? São noções fáceis de se resolverem e contando arestas. Lembrando o que são arestas? Tem lá na videoaula da semana passada, tá? Arestas, vértices e faces. Aí nós temos um outro exemplo que agora é para calcular o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Quem sabe o que significa equilátero? Equi, já falei para vocês na aula, hein? Equi é igual. Equilátero, um triângulo equilátero é que ele tem todas as suas dimensões dos lados com a mesma medida. Então, se está dizendo que esse prisma aqui, ele tem a sua base triangular e é um triângulo equilátero, significa, ó, eu coloquei a basinha dele aqui em cima, certo? Ó, pintadinho de azul aqui. Então, se está falando que mede 18 centímetros, é 18, 18 e 18, tá? E a altura, ele deu também 30 centímetros de altura. Muito bem. Mais um detalhe. Para se calcular a área de um triângulo equilátero, temos que seguir esta fórmula aqui, ó, a área da base, que é L ao quadrado, ou seja, o lado ao quadrado,
multiplicado pela raiz de 3 dividido por 4. Então, essa formulazinha aqui da área da base de um triângulo equilátero, vocês vão ter que sempre calcular ela. A demonstração dessa fórmula aqui, ó, ela já foi feita para vocês lá no ensino fundamental. Se quiserem lembrar como que chegou nessa fórmula aqui, eu posso depois colocar algum vídeo para vocês relembrarem dessa fórmula, tá? Daqui para frente é a aplicação da própria fórmula. Então, vamos calcular a área da base desse prisma triangular aqui, ó. Vamos lá. Qual que é o lado do triângulo? 18. Então, é lado ao quadrado? Então, 18 ao quadrado. Vezes raiz de 3 sobre 4. Isso, 4. Isso aqui é só substituir o L, ok? Quanto dá 18 ao quadrado? Dá 324. Qual que é o valor aproximado da raiz de 3? É 1,73. Então, 324 vezes 1,73 dividido por 4. Aí vocês têm... Opa, mexi de novo aqui. Vocês têm lá, então, depois vocês voltem que vocês vão ver o resultado, tá? Só fez a multiplicação, dividiu por 4. Aí, para calcular o volume, multiplica pela sua altura, que era 30, ok? E nesse exercício 6, vocês vão fazer a mesma coisa do exemplo anterior, tá? Calculem a área da base. Se o prisma está falando que ele é triangular reto, ele é regular, então a mesma coisa, nós vamos ter aqui um triângulo equilátero, tá bom? Então, qual vai ser a área da base? A área da base desse triângulo equilátero aqui, ó, vai ser o ladinho ao quadrado. Quanto que é o lado? 10? Então, vai ser 10 elevado ao quadrado, certo? Vezes quem? Vezes a raiz de 3. Quanto que é o valor aproximado da raiz de 3? 1,73. Tudo isso dividido por 4. Muito bem. Achou o resultado disso? Ó, aqui é 1, ó. Ficou feio, né? Aqui é 1,73. Fez o resultado, achou a área da base. Achou a área da base, vai ser volume igual a área da base que acabou de achar ali na fórmula de cima, multiplicado pela altura. Quanto que é a altura desse prisma aí? 40, ok? E não esqueçam de pôr a resposta em centímetros cúbicos, certo? Aí vocês têm o exercício 7, também é o mesmo modelo, ok? E agora chegamos no prisma hexagonal. O que é isso? Hexa, 6 lados, tá? Então, ele pede para a gente calcular qual que é o volume desse prisma aqui, ó. Sabendo que o ladinho aqui, ó, da sua base mede 4 centímetros e a sua altura mede 12 centímetros. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Temos que calcular a área da base, certo? Como é que nós vamos calcular a área da base? Bom, nós vemos aqui, ó, peguei o hexágono aqui, que é a base, certo? Nós sabemos que ele é dividido, ó, se eu conseguisse, né, fazer tudo certinho, retinho aqui, até que tá, ó, tá mais parecendo uma hélice de... Isso, olha lá. Dividiu o hexágono em quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágono, certo? 6 triângulos. E esses triângulos, eles são triângulos equiláteros, com a mesma medida. Então, se ele está dizendo, ó, que a base mede, que o lado, aliás, da base mede 4 centímetros, então eu sei que aqui mede 4, aqui mede 4 e aqui mede 4. Eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular a altura, que nós chamamos de apótema do hexágono, tá? A altura desse triângulo aqui, ó. Por quê? Porque daí nós vamos ter um triângulo reto, que é o que eu marquei aqui, ó. Onde
A altura, que é esse daqui que eu estou precisando saber, tá aqui, vai ser um dos catetos. A diagonal mede 4, que é esta aqui. E a base, ó, é a metade aqui do lado inteiro do triângulo. Então, se tudo é 4, a metade é 2. Fazendo o cálculo por Pitágoras, ó, 4 ao quadrado, porque a hipotenusa é igual ao quadrado mais 2 ao quadrado. Consegui achar aqui a raiz quadrada de 12, que depois vocês vão ver aí o resultado dessa raiz quadrada de 12, ok? O que eu achei? Eu achei o apótema. Para que eu fiz isso? Eu fiz isso porque para calcular a área da base de um hexágono, eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. O que é isso? 6 vezes a base vezes a altura, o apótema dividido por 2, certo? Então, ó, 6 vezes, quanto mede o ladinho da base aqui, ó? Mede 4. Então, por que 6? Porque são 6 triângulos. E o lado? 4. Então, 6 vezes 4 vezes o apótema, que é a altura do triângulo aqui, ok? Então, para calcular a área da base de um hexágono, eu divido ele tudo em triângulos, tem 6, então eu faço 6 vezes o lado, vezes a alturinha do triângulo aqui, certo? Tudo isso dividido por 2, tá? E daí, fazendo essa conta, nós tivemos que a área da base daquele hexágono ali deu 42 centímetros quadrados. Quadrados porque é a área, tá? Nós usamos duas dimensões. Aí, para calcular o volume, é só pegar essa área da base e depois multiplicar pela sua altura. Se vocês voltarem no slide anterior, vão ver que a altura desse prisma hexagonal é 12. Então, 42 vezes 12, o volume desse prisma de base hexagonal vai ser de 504 centímetros cúbicos. Seguindo esse mesmo exemplo, vocês têm o exercício 8, o exercício